O Marcelo ainda fala que o problema não é a alopatia, além da indústria, a preparação precária dos médicos que atuam nos hospitais oficiais, que se acham sacerdotes, mas entendem de doenças e não de saúde. Eu acabei de fazer um livro, lançar um livro, Baldan, que chama A Essência da Homeopatia. Aliás, vamos falar dele hoje. Eu trouxe até um exemplar para você, Baldan. Eu fiz até uma dedicatória carinhosa com você, para que a gente possa estar conversando um pouco. E eu falo como é a sala onde eu atendo o meu paciente. Eu pus uma sala, porque o Marcelo fala dessa relação médico-paciente. O nome do livro é Essência da Homeopatia, uma visão humana da medicina. É da Ciclo Editora. Esse livro já vai estar logo nas farmácias homeopáticas de todo o Brasil. Então, você pode já começar a pedir para o seu farmacêutico aí da sua farmácia de homeopatia, que a gente já está fazendo contato com o pessoal de outros estados, de várias cidades do interior aqui de São Paulo. O Brasil todo a gente está levando esse livro. E eu falo como eu atendo. Eu atendo numa mesa redonda, Baldan. As 3 cadeiras que tem na minha sala são exatamente iguais. Eu já fui em sala de colegas meus que eles tinham uma poltrona, que era uma poltrona muito alta, ampla, grande. Já ouvi falar que isso é importante. E 2 poltronas pequenininhas. Então a pessoa, quando chega, ela vai conversar com um profissional. Eu acho que o profissional da medicina, como eu encaro, ele é uma pessoa que tem informação, que ele vai te ajudar, mas eu gosto de colocar do mesmo lado. Dos meus maiores professores, que eu homenageio aqui no livro, Baldan, quero entregar para você, de carinho. Pois aí você vê, faço questão que você dê uma mergulhada. Falo aí também da nossa, de uma forma bem querida, da nossa acupuntura. E quando você puder, mergulha, vê e se divirta com isso. Eu farei com todo carinho e respeito. Então, quando as pessoas, quando eu falo dessa coisa de um relacionamento humano dentro da medicina, e eu estava lembrando do professor Maffei, que é uma pessoa muito especial. Eu e conheci. o professor Walter Edgar Maffei, uma pessoa que ele era interessante, porque ele sempre olhava para a gente no mesmo nível. E eu estava conversando com uma das maiores autoridades de patologia do planeta. O cara fez 3 livros, os fundamentos da medicina. Então, no começo, no prólogo do seu livro, ele fala assim que você pode falar que ele teve pouca inteligência ou pouca arte de ter feito aquele livro, mas você nunca vai acusá-lo de ele ter vivido uma experiência médica e ter levado o conhecimento dele para as profundezas da terra, porque ele falou: o que eu aprendi, eu passei para vocês. E era assim que ele tratava a gente. Ele era um sujeito que ele advertia: cuidado com os remédios da alopatia, cuidado com a ação do propagandista na sua vida. Então hoje existem muita matéria. A próprio Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa vendo a influência da indústria no receituário dos jovens médicos, que começa desde o início do curso da medicina. Eles já chegam e eles começam, e isso influencia o receituário do profissional. A gente vive um momento muito delicado dentro da medicina, onde a medicina está cada vez ficando mais cara. Os medicamentos estão subindo muito de preço. Os medicamentos são substituídos porque agora existe uma medicina com coisas muito milagrosas e muito modernas. E é bom uma boa avaliação. Tem uma médica dos Estados Unidos chamada Marcia Angel. Ela escreveu um livro chamado Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. Eu vou falar o que ela cita no livro dela. E ela comenta que do ano de 2003 nós temos uma revista chamada Fortunate 500, que são as 500 empresas mais prósperas do planeta Terra. Essas 500 empresas mais prósperas do planeta Terra, 10 são do ramo da medicina, 10. No ano de 2003, o lucro dessas 10 farmácias de homeopatia, dessas 10 laboratórios laboratórios farmacêuticos do planeta Terra, esses 10 laboratórios, o lucro foi superior
ao lucro do que as outras 490 empresas juntas. Quer dizer, aí você põe todas as do ramo automobilístico, todas do ramo do petróleo, todas as do ramo da internet, todas as empresas prósperas do planeta, somando, tiveram um lucro inferior do que essas 10 do grupo farmacêutico. Então, me preocupa. Quer dizer, eles estão usando tudo isso para pesquisa e desenvolvimento. Hoje, quem usa para pesquisa e desenvolvimento, que eu acredito, é o Bill Gates, que ele tem um projeto dele, que é uma coisa formidável, esse ser que eu oro por ele, que é uma pessoa iluminada, que ele já fez seu patrimônio e agora está trabalhando em sua fundação, é pesquisa medicamentosa. E é uma pesquisa medicamentosa diferenciada, porque entre as pessoas homenageadas, eu homenageei no livro, eu homenageei a doutora Helena Minin, que me ensinou homeopatia, que foi uma divulgadora, era uma médica homeopata, que era uma pessoa muito formosa, muito maravilhosa, uma pessoa que fez a farmacopeia homeopática brasileira, falava 5 idiomas, e eu fui discípulo dela, de trabalhar junto, de sentar, e ela me tomar as lições lá, mostrar um livro do Pio Correia de botânica, a gente fazia aquele estudo. E outra pessoa que eu homenageei é meu tio Ciro Troisi, que era um biólogo, que trabalhou, um veterinário que trabalhou no Instituto Biológico. Interessante, Baldan, ele descobria alguma coisa com uma cultura de microbiologia. Na hora que ele descobria isso, ele chegava, punha na comunidade científica mundial e falou: olha, descobri isso daqui de uma colônia de salmonelas ou alguma coisa ligada com leptospirose das doenças de rato que ele pesquisava. Eu tinha um livro de microbiologia, estava lá escrito Ciro e colaboradores, e ele falava o que ele descobriu. Aí um outro profissional de uma outra universidade, lá do outro lado do planeta, pegava a informação do Ciro, e aí ele começava com aquela mesma cultura da salmonela, ele mexia com aquilo e obtinha uma nova informação e jogava na comunidade. Hoje o meio científico funciona da seguinte forma: eu quero ver o que eu aprendo, eu quero ver o que eu tenho, e toda a minha informação eu guardo para mim. Porque se eu der para o outro patenta, o outro patenteia, faz um remédio e ele vai ter êxito. Quer dizer, a ciência hoje perdeu aquele cunho que é o que vai ser bom para a humanidade, que era aquele idealismo que tinha o Ciro Troisi e a equipe de toda de pesquisadores, que ao descobrir alguma coisa jogava na comunidade mundial. O outro ia poder crescendo. E o que interessava? Era o bem da humanidade. O bem da humanidade ficou para um outro momento, para uma outra situação. Então, quando você começa a ler o livro da Marcia Angel, você vê que alguns medicamentos saem de linha, perdem a patente e são colocados novos medicamentos que são maquiagens do antigo, mascarados dos antigos, só porque o preço deles sobe. Então ele começa competindo no começo com um precinho mais baixo, depois vem um preço mais alto. Eu fiquei muito arrasado e muito chateado e muito aborrecido de ver tantos os bastidores que é feito. Agora, quem falou foi ela. Se vocês quiserem, compre o livro, e ela é uma pessoa responsável por isso. Ela nos Estados Unidos foi eleita pela revista New York Times, pelo jornal New York Times, como uma das 25 pessoas mais influentes naquele país. Tem 320 milhões de habitantes, você ser uma das 25, ela fala, todo mundo fica quieto, é uma das 25 mais importantes. Então, ela que fala. Não está falando bobagem. Eu só estou falando, e eu só estou falando, olha, ela deu essas informações para vocês que estão aí em casa começar a repensar, para vocês começarem a tomar cuidado, porque às vezes a gente está procurando sempre medicamentos novos e a gente precisa ver, a gente não só procurar, que a gente vai começar a molar o seu profissional e falar: gente, meu médico, como que você não está dando esse remédio novo que eu vi que é melhor do que o antigo? Calma, você tem que ter base para você chegar, você precisa sair disso daqui. Será que ele é melhor realmente? Sabe? Então hoje a gente vê muitas coisas. Eu escrevi no livro também sobre exames de laboratório. Precisa também equilíbrio com o exame de laboratório. Às vezes a pessoa entra dentro de uma situação tão tensa, tão nervosa com relação aos exames. Eu sei bem o que é isso, viu, doutor Cid? Eu atendendo profissionalmente, às vezes, assim, um caso simples, o senhor me permite citar, porque eu quero até ver a sua opinião. Fizeram um ultrassom e aí fizeram um raio-x, porque a pessoa aí viram no pulmão 2 cicatrizes. Olha, foi um perereco para saber que ela teve uma pneumonia quando ela foi criança. Apenas isso.
uma pneumonia que te deixou 2 cicatrizes no pulmão e que virou um forfé, Sim. virou uma Sim. parafernália. Sim. Porque aí escuta um especialista, aí o outro vê, porque aí outro discute. Quer dizer, o nível dos exames é absolutamente importante, é muito importante o nível dos exames, mas eles aprofundam de uma tal maneira e virou uma parafernália, né? Eu peço isso, peço aquilo outro, assim como, né, Agora eu pego uma pessoa que está acima do peso do seu peso habitual, tem uns hábitos alimentares ruins, é uma pessoa que é sedentária. Essa pessoa chega e vai levando sua vida. E ela vai levando e vai para os profissionais, faz consulta de vez em quando. Quando chega e faz um exame e fala, seu colesterol está acima do valor normal. E aí a pessoa arregala os olhos e fala, nossa, o colesterol ataca o coração, eu posso ter um infarto do miocárdio, eu posso morrer. E aí, então a pessoa faz uma reviravolta e quer controlar. Enquanto o exame não dá resultados, ela continua naquela ansiedade. Gente, precisa fazer um exame para ver que você está sedentária, precisa aquele exame determinar. E hoje em dia os valores de colesterol mudaram muito. Eu me lembro de um dos maiores, mais badalados laboratório de análise aqui de São Paulo. Ele deu, quando eu comecei a faculdade de medicina, quando eu comecei a exercer a profissão em 75, eu tenho lá um exame deles ainda que constavam para uma pessoa de 60 anos o nível de colesterol até 300, de 270 até 300, considerado normal. Hoje virou, o normal é no máximo até 200, o limite até 240. Eu particularmente acredito que existe uma pressão das sociedades de farmácia em cima das sociedades médicas para que baixe esse nível para liberar mais medicação. Vai na consciência de quem está pressionando. O que eu estou dizendo é para você que está aí, que está na ponta do outro lado. Equilíbrio. Quer dizer, se você está percebendo que você está com esses hábitos ruins, você vai precisar que o exame de colesterol vai te falar que você precisa mudar seu comportamento, e você acha que vai ficar bom só quando ele estiver normal. Então você toma remédio e mantém-se com peso a mais, ou um pouco a mais, ou sedentário, ou você mantém com aquela alimentação ruim. Então, como é que você vai fazer uma modificação? Você precisa participar do seu processo. Eu estou puxando sua orelha. Larga a mão de ficar só dependente de um exame médico. Muda suas atitudes. Então, essa que é a dica para você ter equilíbrio com relação aos exames. Hoje, a taxa de glicemia, por exemplo, Baldan, hoje é até 99. 90, né? Antigamente você tinha até 110. Quer dizer, antigamente o cara tinha 110 e era feliz. Agora ele tem 110 e ele é infeliz. Quer dizer, bom senso e equilíbrio é muito bom para tudo. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Dr. Cid, desculpe cortá-lo. Claro. Tá excelente sua conversa, mas o Marcelo está na Europa e ele quer saber. Primeiro, muito obrigado pelo seu livro, A Essência da Homeopatia, está aqui. A dedicatória, vou deixar pessoal. Muito carinhosa, muito afetuosa, muito humana, muito obrigado. E o Marcelo quer saber como é que ele pode comprar pela internet para entregar na Europa, isso é possível, como se fazer? Isso, então Marcelo, eu vou deixar só os seus contatos, deixe os seus contatos que nós estamos lá em cima do perfeito. O meu contato que eu vou deixar é o meu e-mail, o meu site é www.CIDES, Casa Igreja Dedo Paroni, com P de Paulo, PARONI.com.br. É um livro gostoso para você refletir. Ele é mais do que um livro de homeopatia. Ele é homeopatia, medicina humana, para você refletir sobre como você pode participar também da sua doença. Fala também sobre esse negócio de sintomas mentais, sintomas físicos, como é importante você estar se autoanalisando. Ele dá bastante dicas para as pessoas. Homeopatia para crianças, tenho 3 capítulos, um capítulo, são 16 capítulos. Homeopatia para senhoras, para idosos. Falo sobre o estrofantos, o famoso estrofantos, o ginkgo biloba, são fitoterápicos que você usa dentro da medicina com resultados bacanas. Então é legal para que a pessoa tenha uma noção de ideias que são. Esse livro é apresentado por 8 pessoas.
dois médicos mostram um livro, um engenheiro, nós temos 2 professoras, e essas pessoas vão citando a avaliação do que elas deram do livro. É muito gostoso para que você possa refletir. É um livro que abre muitas ideias, questiona muito você. Essa que é a finalidade do... Doutor Cid, infelizmente nós estouramos nosso tempo aqui. A Val Baroni está agradecendo. Se todos os médicos pensassem como você, que o mundo seria muito melhor. Obrigado, Tenho Val. perguntas aqui sobre que por favor eu peço para que encaminhe para salutes@altv.com.br ou diretamente para o Dr. Cid, encaminhando para nós, para a gente fazer inclusive um próximo programa em breve. Dr. Cid já está convidado. Legal.